Padilha, mas eu posso aplicar isso aqui no meu estado, que é aqui no sul, no norte, Código de Trânsito Nacional. Se você souber aplicar, você vai aplicar em qualquer local do país, beleza? Então, para você que está me assistindo, eu estou no estado de São Paulo, mas a gente tem alunos espalhados por vários estados. Então, vale para qualquer estado, porque ele é nacional, a norma de aplicação nacional. Hoje, como é que funciona o sistema de pontuação? O nosso sistema de pontuação atual prevê a suspensão da habilitação do condutor, em regra, por duas formas: ou por somatória de pontos, ou quando uma única infração determina a suspensão do direito de dirigir. Como um exemplo mais comum, excesso de velocidade acima de 50%, embriaguez ao volante, são infrações que por si só determinam a suspensão. Tá, legal. Mas nós temos milhares de casos espalhados no país, milhares. Eu não estou falando de 100, 200, estou falando de milhares de processos administrativos espalhados pelo país, onde o condutor teve ou tem o processo em andamento, ou teve e foi aplicada a suspensão por somatória de pontos, na vigência da lei atual. Pela lei atual, artigo 261 do CTB, por somatória, são 20 pontos. Então, para você que está me acompanhando, né, hoje, somatória de pontos, 20 pontos. O camarada atingiu 20 pontos, ele vai ter instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir. Beleza? Padilha, mas eu ouvi dizer que em abril vai passar para 40 e a situação pode ter uma queda na esfera, né, na área de trânsito. Então eu vou mostrar para vocês a pegadinha, né? A pegadinha aí. Com a lei 14.074, que vai entrar em vigência dia 12 de abril, nós teremos algumas mudanças. Então, para você que me acompanha, o artigo 261, né, inciso 1, ele passa a ter 3 letras, A, B e C. No período de 12 meses. Letra A, se o condutor atingir 20 pontos. Caramba, mas não são 40? Então aí vem a pegadinha. Se o condutor atinge 20 pontos, e desses 20 pontos ele tem 2 infrações gravíssimas, que são 7 pontos, mas infração gravíssima o cara não vai praticar ainda. Vai. Ele vai correr o risco, porque quando ele, na mentalidade do condutor, ele entender que ele pode ser suspenso aos 40, infelizmente, a pessoa vai entender que pode relaxar um pouco no trânsito. E, por exemplo, se o condutor avançar o sinal vermelho 2 vezes, que é uma infração gravíssima, ele vai ser suspenso aos 20, como determina a letra A. Então, aos 20 pontos, o camarada vai ser suspenso se ele tiver 2 infrações de 7 pontos. Particularmente falando, eu que estou na área há muito tempo, eu acredito que a demanda vai continuar, principalmente por esse detalhe. Primeira perspectiva, o condutor então poderá ser suspenso aos 20 pontos, como é hoje, desde que no período de 12 meses ele tenha 2 infrações de 7 pontos, as chamadas gravíssimas. A letra B, o condutor vai ser suspenso aos 30 pontos. Se no período de 12 meses ele tiver uma infração gravíssima, 7 pontos. E a letra C, aí sim, o camarada vai ter instaurado o processo de suspensão somente quando atingir 40 pontos, desde que no período dos 12 meses ele não tenha nenhuma infração gravíssima. Se tiver uma, cai para 30, se tiver 2, cai para 20. Acho que ficou claro. Então, 40 pontos é para quem não tem nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses. Teve uma, vai ser suspenso aos 30 pontos. Teve 2, vai ser suspenso aos 20 pontos. Por isso que, particularmente, muita gente ainda vai ser suspenso, né? Ou o Detran vai instaurar muito processo de suspensão aos 20 pontos. Primeiro detalhe. Beleza.
Só que a gente tem milhares de processos em andamento, milhares de processos que foram concluídos por pessoas que atingiram 20 pontos e que de repente não tem uma gravíssima ou duas no prontuário. Aí vem a lei nova e faz esse escalonamento: 20, 30 e 40 pontos. Para o camarada, teve problema na vigência da lei atual. Se eu aplico a lei nova e com a aplicação da lei nova ele não se enquadraria numa situação de suspensão, essa lei nova ela vai retroagir? No meu entendimento, tem que retroagir. Nós temos aqui também a questão do motorista profissional. Hoje, como é que funciona hoje para quem é motorista profissional? Também artigo 261, parágrafo 5º. O camarada que é motorista profissional e que possui categoria C, D ou E. Então hoje, motorista profissional, categoria C, D ou E. Quando ele atinge 14 pontos, ele pode fazer uma reciclagem preventiva. Como assim, Padilha? Reciclagem preventiva. Nunca ouvi falar nisso. Então, para quem já está no meio, na área de trânsito, eu sei que já conhece. Para quem está no meio, se você de repente está me assistindo e é motorista profissional, C, D ou E. Você tem categoria C, D ou E, exerce atividade remunerada e no prazo de 12 meses atingiu 14 pontos. Se você não tomar cuidado, você vai atingir 20. E a resolução 723 fala que nesse caso já fica à mercê de ter habilitação suspensa. Então, para o motorista profissional, atingindo 14 pontos, o camarada pode fazer uma reciclagem preventiva, estuda lá, faz um cursinho, estuda a provinha, faz a provinha, elimina os 14 pontos. E aí nos próximos 12 meses ele entra na somatória dos 20 novamente. Então, em tese, hoje, na vigência da lei atual, o motorista profissional, para ser suspenso, ele tem o benefício da reciclagem preventiva aos 14 e depois nos próximos 12 meses mais 20. Então, para ele ser suspenso, se ele aprender a observar e ter a cautela, ele só vai ser suspenso aos 34 pontos. Ah, Padilha, mas eu fui suspenso e eu fiquei sabendo que a lei nova está diferente, a que vai entrar em abril, e ela me beneficiaria. Então vamos lá, como é que vai ser a partir da vigência de 12 de abril da lei 14.074? Então, com a entrada em vigor da lei 14.074, o parágrafo 5º, ele tem uma observação interessante. Para você que está comigo aqui, está lá, ó. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, detalhe, no caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, percebam que já não consta a necessidade do camarada ter C, D ou E. Quem é que se beneficia com isso aí? Quem tem categoria AB, ou resumindo, todas as categorias. Porque não existe o requisito, a partir de 1º de abril, não existe o requisito de categoria. Então, o requisito é o cidadão exercer atividade remunerada. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, de que trata o caput deste artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previstos na linha C. Detalhe: a suspensão será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C do inciso 1. A linha C do inciso 1 trata dos 40 pontos. Para o motorista que exerce atividade remunerada no veículo, não tem a regra da infração gravíssima, 1 ou 2. O condutor que exerce atividade remunerada só vai ter instaurado o processo de suspensão quando ele atingir 40 pontos. É a linha C do inciso 1. Independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, aqui é outro detalhe, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN.
Então olha a possibilidade para o motorista profissional, para você que é colega advogado, que atua para as empresas de transporte, que atua em prol do motorista profissional, que é uma atividade importante para o país. Se você souber articular e trabalhar corretamente, utilizando o que a lei permite, não tem nada de ilegal, nós não incentivamos ilegalidades, é somente a aplicação da lei. O motorista profissional só vai ser suspenso com 70 pontos, porque aos 30 ele faz a reciclagem preventiva, elimina aquela pontuação, depois nos próximos 12 meses ele vai entrar na somatória de pontos. É uma oportunidade ou não?